Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que todos estejam bem, se cuidando também, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre método de cocção ainda, tá? E ainda tem mais para falar mais para frente. A gente vai começar, né, a gente vai terminar de falar sobre os métodos de cocção em calor úmido, tá? Ou por calor úmido, tanto faz. E nada mais é do que cozinhar os alimentos utilizando água, tá? Então vamos lá. A fervura branda padrão, né? Que a gente tem aí na cozinha, ela tem que ficar numa temperatura de 95 graus Celsius. Qual é essa temperatura? Como que eu vou saber e tudo mais? Simples, antes de ficar borbulhando a água como se não houvesse amanhã, é o ponto certo aí da nossa fervura, tá? É ideal para carnes muito duras ou alimentos que devem ser cozidos por um tempo a fim de adquirirem sabor e maciez. Vou dar um exemplo da carne muito dura, por exemplo, músculo, né? Músculo bovino. Normalmente a gente nem compra músculo bovino assim, a Deus dará, para fazer, né, um ensopado, porque ele leva muito tempo para cozinhar. Na fervura branda, a gente prevê que ele vai realmente levar muito tempo para cozinhar, então a gente vai cozinhar ele da melhor forma possível. E cozinhando ele numa temperatura mais baixa, ele se mantém mais íntegro e a sua carne fica mais saborosa no fim da cocção, apesar da demora que vai ser. Tá? É basicamente essa a ideia. Normalmente a gente inicia essa cocção com água fria, o calor progressivo aumenta a concentração de sucos dos alimentos, tá? Vamos levar em consideração aí uma fruta. Quando a gente morde, ela não tem umidade por dentro, aquilo nada mais é que suco da fruta, certo? Mas todos os alimentos têm suco por dentro, mesmo que seja pouco. A cenoura tem, o tomate tem, a abobrinha tem, a cebola tem, tudo tem. Inclusive as carnes e tudo mais. Então, aqui é como se o suco presente dentro do alimento ajudasse no momento da cocção, tá? Então, ele ajuda a cozinhar o alimento de dentro para fora, mantendo meu alimento muito mais macio quando ele tem fervura branda, tá? Pode-se tampar o recipiente de cocção ou cobrir o alimento com papel untado com manteiga ou outra gordura, tá? Então, tanto faz, você pode deixar tampado ou não, ok? Não existe aí uma regra geral nesse tipo de técnica. O que é importante saber? Que não pode ferver até borbulhar, né? Então, se começar a ferver até borbulhar, tem que abaixar o fogo, deixar bem baixinho, e aí manter a cocção até o fim aí, para as coisas ficarem prontas, macias, saborosas, tá? O outro tipo de fervura é só ferver, né? Não existe um outro nome. Ou pode chamar também de bouer. Bouer é ferver, é a mesma coisa, tá? Só que em francês. E os franceses gostam de dar nome para as coisas, tá? Mas não existe necessidade de falar, eu vou bouer. Não existe essa necessidade. Né? Pode falar bouer, pode falar boire. Normalmente é bouer, tá? Mas não existe essa necessidade, né? Não... O francês, ele só coloca os nomes deles nas coisas e tá tudo certo. Chamar de ferver também tá certíssimo, ok? Então vamos lá. Primeiro é cozinhar em água fervendo, né? Acima de 100 graus, então borbulhando mesmo, sem medo de ser feliz. Uma observação, a pressão atmosférica, né, ela retarda o ponto de ebulição. Quanto maior a altitude, mais tempo o alimento levará para cozinhar. O que significa maior altitude, né? Então, vamos supor, quando a gente vai para Santos, né, para o litoral, a gente desce a serra, certo? Tanto que entope o nosso ouvido e tudo mais. Então, a gente foi e nivelou, tá ao mesmo nível do mar. Né? Então, a gente desceu a serra, a gente fica no mesmo nível do mar. Quando a gente sobe a serra, a gente está mais alto que o nível do mar. Isso é a nossa altitude.
tá? Então, essa é nossa altitude, ok? Então, quanto mais alta a nossa altitude em relação ao mar, mais tempo a água leva para ferver, ok? Cozinhar inicialmente em água fria e sem tampa. Levadas à ebulição. Então, água fria sem tampa. Então, fervendo lá, sem medo de ser feliz, água fria, a partir da água fria e sem tampa. Aí a gente pode cozinhar leguminosas, tubérculos e raízes. Quando a gente fala leguminosas, a gente quer dizer feijão, soja, lentilha, tá? Tudo isso a partir da água fria com a tampa da panela aberta. Tubérculos, tá? Batata, por exemplo, e raízes, cenoura, batata e afins, tá? O que é interessante, que muitos de vocês vão pensar assim, mas feijão, lentilha, soja, batata, tudo isso eu cozinho na panela de pressão. Tem problema? Não, gente, não tem problema nenhum, vocês podem cozinhar na panela de pressão. Estará ocorrendo também uma fervura dentro da panela de pressão. A diferença é que você não tá vendo, tá? E a tampa tá fechada. Aqui fala com a tampa. Aqui fala sem tampa se você for cozinhar em fogo normal, né? Então, se você for cozinhar na panela comum, é sem tampa. Porque aí é mais fácil de cozinhar, a cocção é mais rápida, tá? E também não muda muito a estrutura do seu alimento, tá? Mas dentro da panela de pressão não tem problema, ok? Vocês podem cozinhar aí sem nenhum problema. Cozinhar inicialmente em água fria e com tampa. Ó, já temos as batatas e as leguminosas secas, tá? Então a gente tem aí dois produtos parecidos com os de cima. Então o que a gente entende, na verdade? Que a gente pode cozinhar a batata tanto com a panela fechada ou a panela aberta, tá? Que a gente pode cozinhar as leguminosas tanto na panela fechada quanto na panela aberta. As leguminosas de cima, elas também são. As de baixo e as de cima são feijão, lentilha e tudo mais. Só que as secas, a gente tá falando de tudo isso seco. Então, feijão seco, lentilha seca, ervilha seca. E as de cima são os produtos que são leguminosas, né, mas são frescas, como o feijão de fava verde, que você encontra fresco para comprar. Ah, então quer dizer que o feijão ele tem sempre que ser cozido com tampa aberta? Não, ou tampa fechada. Não. Qualquer um deles você consegue fazer em tampa aberta ou tampa fechada. O exemplo da panela de pressão. A gente não cozinha feijão na panela de pressão e a panela de pressão é fechada. Então, tanto faz, tá? Eles só colocam exemplos do que você pode cozinhar com a tampa fechada, com a tampa aberta, mas você pode aí mudar e fazer tudo com a tampa aberta ou fechada, né? Não existe um certo ou um errado. O que existe é o tempo de cocção e a textura certa do alimento. Isso vocês têm sempre que prestar atenção. Então, a batata, se eu quero fazer purê, tudo bem ela desmanchar. Mas se eu quero fazer salada de maionese, ela tem que estar um pouquinho inteiriça. Ela tem que estar inteira para eu conseguir fazer a minha salada e ela tá lá os pedaços de batata sem desmanchar, tá? Cozinhar em líquido, fervendo e sem tampa. A gente tem exemplo das massas de macarrão, tá? E cozinhar em líquido, fervente e com tampa. Batatas, normalmente, ó, novamente aparecendo, e legumes à inglesa, tá? As batatas podem ser cozidas, né, como vocês podem ver, de quase todas as formas, né? Não existe aí um certo ou errado para batata, tá? E os legumes em inglês a gente pode falar de cenoura, vagem, deixa eu pensar, mandioquinha, tá? Tudo isso são legumes em inglês que vocês podem usar aí e cozinhar dessa forma. O que existe uma dica, né, que eu aprendi há muitos anos e que sempre me serviu muito bem. A
parte mais importante de entender como se cozinha o alimento é entender se ele começa a partir da água fria ou a partir da água fervendo, tá? Quando a gente fala de branqueamento, lembra? Branqueamento é ferver a água e depois colocar o alimento. A fervura, ela sempre começa ali, em sua maioria, a partir da água fria. Mas ela também pode começar da água fervendo, tanto faz. A diferença é o tempo de cocção que fica ali, aquele alimento, principalmente. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? É que prestar atenção sempre se a água está fervendo ou se a água está fria. Por quê? Alimentos que contêm amido, né, normalmente são raízes e vêm de dentro da terra. Esses alimentos a gente sempre começa a partir da água fria, normalmente. Ai, pô, significa que se eu botar na água fervendo não vai fazer? Vai fazer sim. Só uma dica, tá? Se você começar da água fria, a textura dele vai ficar melhor, mas não significa que vai ficar ruim se você começar da água fervendo, tá? Isso tem que ficar claro. Outro ponto é que se os alimentos que vêm da terra a gente sempre começa a partir da água fria, o que vem de cima da terra a gente começa a partir da água fervendo, como brócolis, couve-flor. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Ai, não vou lembrar. Mas o brócolis e couve-flor são produtos importantes aí que a gente pode levar em consideração. Então, brócolis e couve-flor, eles vêm de cima da terra, certo? Então, se eles começam a partir da água fervendo, eles têm uma qualidade melhor no fim da cocção, tá? Coloquei aqui duas imagens só para ilustrar para vocês. Então, coloquei a massa, né, que está em água fervendo, e coloquei um cozido de carne, tá? Que foi feita aí numa fervura branda. Ok? Vamos para o próximo. Método de cocção por calor seco. Ainda calor seco sem gordura, tá? A gente vai falar sobre grelhar. Grelhar é um método que consiste em cozinhar o alimento numa grelha colocada sobre uma fonte de calor. Nossa, Pro, que difícil. O que isso significa? Gente, isso significa nada demais. É tipo, você esquenta bem a grelha de vocês e põe um alimento lá para fazer a cocção, tá? Pode-se pincelar com óleo para evitar o ressecamento e vire a peça uma vez na metade do tempo de cozimento sem perfurá-la. Ah, isso é muito importante, tá? Quando a gente fala de grelha, normalmente a gente fala daquele equipamento ondulado, né? Aquela frigideira que tem ondinhas. Aquilo é uma grelha. É extremamente importante que vocês não fiquem furando a carne de vocês, tá? Eu vou falar de carne só para ilustrar melhor, para a gente conseguir entender. Então, não ficar furando. Por quê? Você fura, o suco da carne vai todo embora. E aí essa carne acaba ficando ressecada, tá? Então, não fiquem furando esse alimento. Então, deixa esse alimento lá o tempo necessário, depois você vira. E depois que você virar, não fica mexendo nesse alimento, não tem necessidade, tá? Quanto mais você mexe, mais líquido ele perde, mais ressecado o seu produto fica, ok? Nossa, é extremamente importante que vocês não apertem esse alimento, né? Igual, por exemplo, a minha mãe faz isso sempre, né? Pegar o bife, ir lá com o garfo em cima e apertar, né, na frigideira. Não façam isso. Quanto mais vocês fazem isso, mais o alimento resseca, tá? E tem também né, o charbroiler. O que é o charbroiler? O charbroiler, ele é esse equipamento aqui. Ó. Eu coloquei foto da grelha para vocês, também coloquei do charbroiler. Ele é tipo uma chapa gigante, tá? É só isso. Né? O nome desse equipamento é charbroiler, tá? É uma chapa gigante onde você faz os grelhados, tá? Comum em estabelecimentos comerciais, restaurantes, ok? E aqui do lado tem a chapa para vocês conseguirem aí visualizar. Tá vendo? Ela tem essas ondinhas. Tem vários materiais, tá, gente? Tem de ferro, tem de teflon, tem do que vocês imaginarem hoje em dia. Não existe uma temperatura certa da grelha, tá? É o mais indicado é que ela esteja bem quente, para que o seu alimento não fique perdendo suco antes de fazer a selagem para depois cozinhar por dentro, tá? Então, quanto mais aquecida, melhor, ok? E como eu já lembrei,
é imprescindível que vocês não furem, tá? Por favor, nunca furem o alimento de vocês enquanto ele está na grelha, pois assim ele não ficará ressecado, ele vai ficar úmido por dentro e suculento também, ok? A próxima é o defumar. Nossa, defumar. O que é defumar? Defumar ele é usado principalmente, né, para conservar os alimentos e dar sabor e aroma, né? A fumaça resultante, né, da queima de madeira contém compostos químicos formados durante esse processo de queima, como os aldeídos, fenóis e ácidos alifáticos, isso mesmo, que têm o poder bactericida, então eles matam bactérias, tá? Ocorre a desidratação formando uma casca externa que atua como isolante, que dificulta a entrada de novos contaminantes. O sal também pode ser usado nesse processo para auxiliar na conservação do produto. Tá? Lembra que a gente conversou lá na primeira aula sobre, né, os patógenos e tudo mais. Que são aqueles que deixam o meu alimento contaminado e eles podem gerar doenças, tá? Quando a gente defuma um produto, é como se a gente queimasse só a parte de fora. Então, queimando essa parte de fora, cria uma casca que protege o alimento por dentro, tá? Então, é sempre interessante fazer defumação por conta disso, porque ela cria essa casquinha e não deixa as bactérias que estão fora do produto entrar no produto. E, além disso, a queima da madeira, que é uma madeira específica de defumação, tá? Não é qualquer uma. Ela tem todos esses agentes que matam bactérias. Então, elas matam as bactérias que estão no produto e evita que entrem outras bactérias ali dentro do meu alimento. A gente tem 2 jeitos de fazer defumação. A frio, né, que a temperatura varia entre 25 a 35 graus Celsius, e é obtida pelo uso de serragem, que permite alcançar o efeito ótimo sobre o produto em até 6 dias, tá? Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de serragem em uma temperatura bem baixa. Né? 25 a 35 graus Celsius é a temperatura normalmente do Brasil. Tá? Então, se você está sentindo um calor de 35 graus, é o mesmo calor que a carne vai sentir ali durante a defumação. E a gente tem a defumação a quente, onde o calor é gerado com gás e o fumo, com serragem ou a paras grossas de madeira. E a temperatura varia entre 60 e 85 graus. Dá para fazer mais quente que isso? Você pode tentar, mas você não vai conseguir, porque a defumação você não coloca o produto no fogo, você coloca o produto na fumaça que é feita com fogo, tá? Então você botou fogo na madeira, você não vai colocar a carne lá no meio da madeira, você vai colocar a carne em algum lugar onde ela vai receber todo esse jato de fumaça, e aí durante esse processo acontece aí a defumação, tá? Existem algumas formas de fazer a defumação. Algumas formas que eu digo industrial e caseira, tá? Então a gente tem a máquina que defuma, ó, que é essa aqui, que tá do lado esquerdo da foto. Vocês podem ver que é uma máquina que ela tem até uma vedação, então ela sela, e aí a fumaça fica circulando lá dentro, ó, e cozinhando aqui os alimentos, tá? E do outro lado, do lado direito da foto, a gente tem uma defumação mais caseira, então é uma chapa, é uma grelhinha, na verdade, não é uma chapa, desculpa, é uma grelha. Embaixo dela a gente coloca o produto que, né, o que a gente vai usar para defumar, então serragem, a palha de madeira, dá para defumar até com arroz, tá? E aí a gente pode colocar especiaria, canela, zimbro, que é um tipo de tempero, entre outras coisas. A gente fecha, tem uma tampa, e ali fica circulando a fumaça e fazendo a cocção do meu alimento por métodos de defumação, tá? Ó, coloquei um alimento defumado aqui para vocês conseguirem visualizar, tá? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigada.